Olá, sejam bem-vindos ao I Love Kuduro, sejam bem-vindos ao mundo das artes. Eu tenho aqui um artista que vai nos contar a sua experiência, a sua realidade como artista, o seu imaginar sobre a arte. Estamos aqui na exposição Kuduro, a força que não depende da sorte. Então, é uma exposição direcionada ao movimento Kuduro, como já diz o tema da exposição, e vamos aqui tornar isso mais valorizado e explorar aqui e saber mais das ideias dos artistas que tem as artes expostas nesse espaço. Temos aqui para uma breve conversa, para um intercâmbio de conhecimento, o Drauton Máquina. Eu quero começar já pelo teu nome. A Máquina é um nome de registro ou aquele nome que saiu devido às danças? Brevemente, é de registro. É de registro a Máquina? É nome de família. Ok. Na verdade, tem mais de um artista na família, primeiro. E segundo, é mesmo o nome de família. Família, Máquina. Eu deduzi que fosse pela arte. Mas vamos aqui, estamos num momento especial, principalmente para nós do movimento Kuduro, e é uma coisa bonita de se ver. Ou seja, não literalmente, é exposição direcionada para o Kuduro, que vem aqui espelhar e falar por intermédio de pinturas e não só sobre o Kuduro, desde a criação até os dias atuais. Eu queria que me dissesses aqui um pouquinho, ou contasses aqui um pouquinho sobre a tua história no que concerne a ligação à arte. Como é que nasce a paixão pela arte? Essa história é uma história um bocadinho longa, né? Temos o tempo todo. Yeah. A minha ligação com a arte em si não é muito só pela arte, né? Ok. Eu venho de uma história com problemas sociais, né, de financeiros baixos, eu não tinha combo. E na verdade eu vivia sem familiares, vivia sozinho e trabalhava numa rolota. Ok. E aí, um dia desses, meu pai é ator e eu não conhecia. Conhecia, mas não morava cá, né? Tinha seus decolos lá na Europa. Então cheguei a conhecer um bocadinho tarde, mas um dia desses surge um brada dele, vem lá da Europa, o Maradona Jair Santos, é o produtor do filme Santana, acho que vamos falar disso depois. E aí o Maradona, quando chega em Luanda, ouviu falar que o meu pai tinha um filho cá em Angola, e decidiu ligar para mim um dia desses. Já conhecer o rapaz? Vou conhecer o rapaz, vou conhecer o teu filho. Ele ligou-me a bombar. Esse foi bem engraçado. Eu tinha dívida, eu não estava atendendo uma chamada. Mas decidiste atender aquela? Decidi atender aquela. E aí era um cota que simplesmente ligou, ofereceu-me um combo na época. E aí disse que queria me conhecer pessoalmente, passou uns dias, o cota apareceu, conheceu-me, perguntou o que eu gostava de fazer, né? Além de me dar uma chance de trabalhar em outros sítios, tipo sair da rolota para garçom de alguns eventos. Ok. Trabalhei também um conjunto de garçom. E aí o cota perguntou o que eu gostava de fazer. E eu, tinha um brada que parou de estudar um tempo, Cláudio Ambos. O gajo parou de estudar há muito tempo, me disse que simplesmente deixou de estudar para fazer fotografia. E eu, como não tinha lá grandes mamos a fazer, estava com medo de coisas da vida. Eu menti o cota que eu também gostava de fazer fotos, estás a ver? E aí, cota, eu gostei dessa cena. E aí, olha, então vou te puxar, eu vim aqui para produzir mesmo uma coisa assim como um filme e tudo mais, e me puxou para começar a trabalhar com ele. Daí eu saí da rolota, comecei a trabalhar com ele em escritório durante uma boa fase, que até em 2015 fomos subcontratados para trabalhar com a Fundação Sindica lá na terceira Trinó de Luanda, lá no Palácio de Ferro. E daquele tempo que comecei a trabalhar com imagens, não tinha grande experiência na verdade, era mesmo só aquela de pegas na câmera, vais fazer um mambo e vais sentir que estás a fazer já o melhor de todos. Uma maravilha. Mas depois vais entendendo com o tempo que afinal de contas não é só a imagem, a fotografia, não é só no botão, não é só meter a filmar, já está, não é só apertar num clique. Então com esse tempo eu fui vivendo e convivendo com vários tipos de movimentos artísticos, no sentido de danças, música. Ou seja, te saboreaste de tudo. De tudo. Para lapidar os homens que és hoje. E não só, até mesmo de pessoas que tu conheces com certas energias que você vai ver como me inspira um dia quero ser tipo esse cota. Por exemplo, o Fernando Alvim, mesmo o Maradona, também quando eu fui me desenvolvendo no mundo artístico, fui sentindo que um dia quero alcançar esse cota, alcançar entre aspas, quero ser como ele, ou ter aquele mesmo impacto que ele tem perante as outras pessoas. E aí
6 meses, foram simplesmente 6 meses. Um gajo estava a ouvir bué de rebite, eu não gostava de rebite. Mas quando Do nada mesmo. Do nada. Eu estava a filmar rebita, eu estava a ver que eu estava a dançar sozinho, estás a ver? O meu pé estava a mexer. Acho que foi naquele dia que eu comecei a entender a coisa, do tipo, eu já não ouvia só uma música com batidas, eu ouvia o reco-reco, eu comecei a ouvir a de câncer, eu comecei a ouvir o baixo, o violão, comecei a ouvir o batuque. Tudo, ou seja, tipo, aos detalhes, ouvia os instrumentais aos detalhes, batuque, guitarra, ou seja, todos os pontos que construíam a música, tu conseguias já começar a identificar essa cena. Quando era peça de teatro, tu também sentias quando aquela cena é mais dramática, quando aquela cena é um bocadinho mais engraçada, e tudo isso, de certa forma, foi um grande desenvolvimento para a minha cena, para a minha transformação como artista. Até 6, eu digo assim, nem digo muito como artista, é como fotógrafo, como pastor de imagem. Porque a minha cena como artista, acho que eu comecei a sentir mais ou menos 6 a 7 anos depois de começar a entender essa cena a partir dos 6 meses de convivência com conteúdo ou com movimento artístico. Nice. Então. Mas agora, desculpa só cortar o discurso, para entender, ou seja, o artista tem uma delicadeza e é uma coisa que eu respeito. Tu, neste período todo, podemos considerar que automaticamente que aprimoraste a tua sensibilidade sobre as coisas. Ou seja, você olha com mais sensibilidade, não olha simplesmente para uma câmera como uma câmera. Você vê vários pontos aí para tu abordar, coisa que nós aqui só reparamos, não conseguimos ver. Não, mas isso até não é só sobre a câmera, nem mesmo sobre a vivência em geral. Claro. Ou seja, tu quando ganhas uma linhagem de algo a seguir, ou seja, tu quando entendes a tua arte, é muito mais fácil entender as artes dos outros. Nice. Estás a ver? Quando tu chegas num contexto que eu sou assim e a minha cena é essa, então tu vais olhar para a do outro e vais entender que a do outro é assim. E isso aplica-se a toda a vida em geral, estás a ver? Se eu sou maluco ou aquele não é maluco, isso não tem nada a ver. Cada um tem que entender só o lado dele. Minha vida. Estamos a falar sobre fotografia, lembras assim, tu estava a te enquadrar, meio que na aventura, estava a te enquadrar numa realidade completamente diferente que é o mundo das fotos. Quando te referiste aqui, trabalhavas no Morrolote, foste garçom e automaticamente fizeste parte desse mundo por influência de algumas pessoas também. Mas nos lembra aqui, ainda lembras da tua primeira máquina fotográfica? Claro. Foi oferta, compraste? A primeira máquina minha, acho que eu usava. Porque nós sempre começamos com uma máquina nossa. Não, a minha primeira máquina foi uma Canon 60D. Né? Na verdade, eu trabalhava com pessoal na qual, em final do trabalho, não tinha disponibilidade para o cachê que me era prometido, então renegociamos de forma em que, ao invés de ver o cachê, então eu fiquei com uma câmera. Uma câmera, nice. E aí, então, dali, a minha câmera que me acompanhou mesmo durante toda essa trajetória me transformou. É muito bom te ouvir assim, a definir as coisas e o sentimento e nos exige também a ouvir com mais calma para conseguirmos perceber o que realmente queres transmitir. Mas como é que te defines como artista, olhando pelas vivências, por tudo que tens vivido nos dias de hoje, como é que olhas para essa bolha de informações que é a tua vida e te defines como artista? Como é que eu me defino como artista? Essa é uma cena bem é simples para mim, na verdade. Okay. É simplesmente me meter a viver a posição de qualquer outra pessoa, me meter no lugar de qualquer pessoa nessa posição, estás a ver? Tipo, o que define a minha arte é mais ou menos isso. Eu conseguir sentir o que as outras pessoas sentem, viver isso que as outras pessoas vivem. Por isso é que eu disse há pouco tempo sobre apreciar a vida de uma forma em que você se entende e você entende os outros. E aí, então, eu me defini como artista quando eu saio de casa e vejo uma situação em que eu não concordo e ao mesmo tempo eu já estou dentro dessa situação a me ver porque eu não ia concordar com essa mesma cena. Então, acho que me tornei artista a partir desse momento. Quando eu passei a sentir, não estamos a falar só de coisas tristes, na verdade. Por exemplo, em palco músico, eu também posso me sentir a fazer aquela cena de um grande músico, tá sabendo? Mas, eu não sei cantar, né? Mas eu consegui sentir o feeling dele para aquela cena, é sobre sentimentos, tá sabendo? Nice. Então, quando eu comecei a me meter no lugar das pessoas e sentir as outras pessoas, então, eu acredito que eu dei aquele passo de fotógrafo para artista.
Uma definição bem complexa. Mas nós tivemos aí a fazer uma breve pesquisa sobre o teu perfil e temos conhecimento que fizeste parte de um concurso direcionado à arte na Aliança Francesa. Sim. Eu queria que falasses um pouquinho sobre isso, desde o momento que nasce o contacto, fazes parte do evento, até o momento da exposição das artes. Na verdade é o seguinte, né? Como eu não mencionei, eu faço... Não, não mencionaste, não falaste. Podes falar os detalhes. Faço fotografias há mais ou menos 10 anos. E dos meus 10 anos de imagem, eu sempre divulguei muita imagem, em todos os sentidos, né? Nas redes sociais e tudo mais. E trabalho com muitas instituições, né? Acho que o Palácio de Ferro, a Trienal de Luanda terminou em 2017, foi de 2015 para 2017. E depois disso tornei-me freelancer. Fui conhecendo muitas instituições, conheci o Jornal de Angola, trabalhei um bocadinho com o Jornal de Angola. Então os contatos vão rolando, o networking vai crescendo. E aí, para chegar até a Aliança Francesa, foi que eu falei com uma amiga minha que trabalhava lá, que era para me ajudar com a minha exposição. Eu fiz uma exposição antes no Palácio de Ferro, ou seja, é uma coisa até muito doida. Eu trabalhei no Palácio de Ferro, 10 anos depois, praticamente, comecei lá em 2014, 2015, né? Depois de alguns anos, 9 anos ou 7 anos depois, eu vou lá fazer a minha exposição. No sítio onde eu comecei, tá vendo? E aí então fui pedir ajuda a ela, que ela trabalhava já nessas cenas de eventos e tinha um conhecimento um bocadinho mais avançado do Metil. Mas dou mesmo como brada, me dá aquele sangue. E aí, pronto, quando vem surgindo concursos e coisas do gênero, as instituições todas te conhecem. Então também te mandam sempre aquele alerta, olha, está a correr o concurso X, está a correr o concurso Y. Foi isso que aconteceu. Mandaram-me o link, me inscrevi, todos nós nos inscrevemos, né? Acho que foram por aí, pelo que eu ouvi, eram mais de 80 fotógrafos. E sim, fui selecionado nessa cena, fui selecionado para fazer a exposição em parceria com a Aliança Francesa. Boa. Mas o que era de concreto a exposição? A exposição era... O título era Les Visages de la Francophonie. Les Visages de la Francophonie é uma exposição sobre os rostos que estão ligados à francofonia, ao pessoal que está ligado a toda a instituição francófona do mundo. Então, isso foi uma exposição que foi feita a nível mundial, né? Em todos os sítios que tinha alguma aliança francesa. De determinados países, assim, vamos aqui considerar isso. Então, nós fizemos aqui também a nossa, né? Nesse processo, mas posteriormente tinha uma outra exposição que ia ser feita ou foi feita. Depois do lançamento dessas exposições individuais para cada país, fizeram uma coletiva em Paris. Boa. E aí selecionava-se assim as melhores fotos e iam fazer parte da exposição em Paris. E nós, graças a Deus, não é, eu tive 6 fotos selecionadas para fazer parte da exposição lá em Paris. Boa. Assim. Eu queria que falasse agora sobre as fotos. Já está aqui curioso. Podias fazer menção das fotos, pelo menos 3 ou 2, só para nós termos aqui mínima perspectiva do trabalho que foi exposto. Na Aliança Francesa? Sim, na Aliança Francesa. Naquilo foi apenas rostos. São rostos Les Visages de la Francophonie, tipo os rostos da francofonia. Então são fotos de rostos, apenas foto perfil, né? Mas para nós darmos aquele toque artístico, porque essa cena é uma coordenação de um fotógrafo já muito famoso, J.K., fotógrafo é um francês. Então o projeto é dele e toda a gente tem que seguir a mesma linha. Na verdade existe uma topologia para tu fazer as fotos. Tens que fazer a foto no sentido, o fundo é esse, o enquadramento é esse. E é só assim. Você vai me fazer ganhar concurso para me falar que o trabalho é só esse. Não pode. Então o que eu pensei por mim mesmo? Olha, ao invés de eu fotografar só rostos, eu vou fotografar emoções. Boa. E aí, então, meti-me a pesquisar, né, fotografia sobre rostos e o que eu vi que separava todos esses rostos eram diferentes emoções. Então, quando fotografamos sobre emoções da francofonia, já dá aquela cena de emoções da Angola também, nesse sentido. E aí, então, dali é que nós tivemos 6 emoções diferentes que foram selecionadas. E como é que foi a experiência lá na França? Não, eu não estive lá, a exposição foi. Eu não fui. Eu tenho essa cena, né, de participar, acho que teve também numa exposição na França, na Argentina. Também foi nessa cena. Tive uma exposição, mas foi mais para 2020, era uma cena do tempo do Covid.
E essa exposição era sobre o confinamento, né? Era sobre o confinamento, era sim, uma volta ao mundo em tempo de pandemia, sobre como é que as pessoas estão dentro de casa, como é que elas estão a viver os seus países, né? Durante o confinamento. E eu tive aquela cena que foram 120 fotógrafos de todo o mundo. Boa. Fotojornalismo, nesse caso. E eu fui selecionado, não é, como único africano. Lançou-se um livro, dentro do livro a minha fotografia tem a sua página e também teve na contracapa do livro. Foi bem selecionada, foi bem visualizada. Como já que vendeu o livro, o que tu achas? Vendemos um pouquinho do livro. Se calhar tem alguém com interesse. Os livros nem cá estão, né? Estão todos lançados lá na Argentina. Eu tenho só a minha versão, né? Nice. Isso acontece também com a Alemanha, está acontecendo muitas histórias. Pode partilhar esse programa de pertence. Tem uma instituição que atua aqui há 15 anos, que é o Goethe-Institut, uma instituição alemã. E aí o Goethe-Institut, desde os seus 15 anos, tem prestado apoio a artistas na cena de apoios, projetos culturais, e desenvolvimento de cenas de educação, workshops, palestras. E eles têm também como se fosse a Aliança Francesa, também tem em várias partes do mundo. É a sua instituição, é a instituição de arte na Alemanha. E eles também lançam um livro anual, que é de resumo de atividades em todo o mundo. Então fazem também seleções das melhores fotos, que é para fazer o resumo anual de que é o Goethe-Institut. E pela primeira vez, Angola participar deste livro foi comigo. Nice. Só para não mentir, mas a segunda também foi. Tem uma cena aqui que eu fiquei aí a apanhar e eu fiquei um pouquinho no tempo sobre o calendário do futuro, o calendário de 2075. Eu fiquei, espera aí. Como é que vocês imaginaram, construir um calendário para 2075? Como é que vocês imaginam 2075? Como é que serão as imagens? Como é que vocês constituíram tudo isso? Eu queria que falasses um pouquinho sobre este calendário do futuro. 2075. Essa foi uma exposição coletiva, né? Mussum Danzombo é o progenitor do projeto, né? E ele veio com a ideia mesmo de lançarmos um calendário para 2075. É uma obra do futuro. Segundo ele, nós também quando recebemos a mensagem aquela, de um sorriso, é uma obra do futuro para 2075. Daqui a 50 anos praticamente estamos a falar agora, mas depois eu fui entendendo a coisa. Vamos lá explicar novamente. Vocês imaginam que tu tens uma obra que foi feita, isso foi em 2020. Que vamos supor que segundo se der, ou se alguém estiver vivo nesta fase, e olhar para um calendário que foi feito em 2020, começas a passar a partir dali. Estás a ver já o peso que essa obra vai ter. Muitos de nós já se calhar nem vamos estar aqui. Estás a ver, né? Isso já é um peso e estamos a falar de uma construção do futuro. Isso já não é para nós. E isso é informação como preservação de cultura ou de informação. Por que acontece? Por exemplo, na obra que eu coloquei para 2075, eu coloquei uns putos, né? Um puto numa árvore, um outro puto aqui, outro puto sentado, e um cota assim sentado no meio que está tipo a representar o nosso conceito angolano desde os meninos à volta da fogueira. Estás a ver? É esse o nosso conto. E estamos a falar de 2075, tu olhas esse conto em 2020. Ok. Mas deixa eu só ver se eu estou aqui a perceber a tua aliagem aqui de pensamento. Ou seja, não é literalmente uma arte que vem refletir 2075, não é isso? Não, é uma arte que reflete agora para ser exibida em 2075. Agora sim, estou encaixado na tua linha. Estamos a levar o agora para o futuro. Ok. Quando você vai chegar em algum sítio, uma biblioteca, vai ver um livro antigo. Nice. Sentir o que o pessoal vivenciou naquela época. Naquela época. Ou seja, é um presente para o pessoal de 2075. Para 2075. Você anda a brincar. É uma coisa muito interessante. Mas essa arte, esse trabalho aconteceu aqui, sim? Este foi exibido aqui no 8 Ponto, foi num restaurante, foi feito dia 8, foi 2020, dia 8 de outubro, se bem me lembro, em 2020. Nós lançamos em um restaurante 8 Ponto na época, agora é 8:30, mas era 8 Ponto na época, em 2020. Nice. Olha, nós estamos aqui, mais uma vez vou fazer lembrar que estamos aqui na exposição de arte Kuduro, a força que não depende da sorte.
Como nasce o convite? E eu queria perceber, eu gosto muito de perceber o sentimento quando você recebe um convite. E é sobre Kuduro, trabalhas com arte, acho que estás sujeito a envolver-se em vários modelos aqui ou critérios de arte. Mas como é que foi o sentimento quando recebeste o convite para trabalhar numa exposição direcionada ao estilo Kuduro? Estilo Kuduro, surpresa, né? Quando o Parasol ligou para mim, né? Primeiro que ele veio com um assunto bem engraçado. Eu quero montar os Vingadores. Ai, minha vida. O que é Parasol? Vamos montar os Vingadores, vamos fazer uma exposição de Kuduro. Kuduro. Como é, vais apresentar o quê? Numa primeira fase fiquei meio que perdido, até porque ele chegou para mim e perguntou já, o fulano vai entrar, me disse, o fulano vai entrar com isso, o ciclano vai entrar com aquilo. Você vai entrar com o quê? Tipo, dá já um bloqueio. Primeiro é que eu não tinha tanta ligação com o Kuduro, tipo, eu ouço Kuduro, mas não tenho numa forma imersiva sobre a história, sobre de onde é que surgem essas cenas todas, então, foi uma surpresa, um desafio. Normalmente assim, eu gosto desses desafios porque esses desafios, de certa forma, é algo que eu nunca pensei em fazer. Eu não pensei em fazer algo sobre Kuduro, mas quando alguém te desafia a fazer e você vai fazer, dá toda a sensação. Então, a princípio mesmo foi um grande desafio, foi uma grande surpresa e eu fiquei bloqueado 100% durante umas 2 semanas até saber o que eu ia fazer sobre o Kuduro. Até chegar à conclusão de fazer essas apresentações, essas obras. Tu tiveste o desafio de expor aqui 3 artes. Eu quando olhei para o Comboio Tavi, eu vou aqui ser sincero, foi uma nostalgia, porque eu sou dos anos 90 e quem é dos anos 90, se olhar para isso, eu não vou contar muito, vou deixar aqui o meu convidado detalhar um pouco, mas foi nostálgico, essa seleção tocou-me muito, fez viajar no tempo, quando um gajo só tinha tipo 50 ou 25 quantos, acho que era 15 quantos. Era 15 ou 10, 15 ou 10 ainda não batia 100. Sim, não batia 100. Era 15 ou 10 para você ter o cinema tradicional, que eram em vídeos. E eu queria assim, dormiste como é que bateste a cabeça? Porque além dele apresentar o cinema tradicional, o antigo cinema tradicional dos angolanos, ele conseguiu trazer também a história do Kuduro. Eu tive que parar para ver um pouco, eu nunca tive essa experiência, mas eu parei para analisar um pouco com as informações também do artista. Eu uni as peças, eu percebi muita coisa. Literalmente, ele conseguiu compilar a história do Kuduro. Só visitando o espaço, ainda dá tempo para tu visitar os espaços. Mas eu vou passar aqui a palavra. O Comboio Tavi, como é que nasce a construção desta arte? Comboio Tavi foi freestyle. Então, o que acontece? Eu tinha uma cena já de compilar um vídeo que é totalmente diferente do Comboio Tavi. Eu montei uma vídeo. A vídeo é uma coisa que é atemporal para quem viveu a época. Ou seja, eu tive umas conversas com um cota, né? um artista, e ele ensinou-me uma cena muito importante, que tu quando vais fazer arte, por mais que tentes fazer um bocadinho abstrata, mas tentes se basear sempre em algo que realmente existiu. Boa. Estás a ver? Então, a partir desse momento eu fui pesquisando, procurando alguma coisa que realmente fez parte dessa época, ou que viveu essa época e fez parte desse desenvolvimento, e levar as pessoas a essa cena, contando de outra forma, estás a ver? Por exemplo, o vídeo Comboio Tavi que está aí dentro é parte de uma outra temática, é uma temática um bocadinho mais contemporânea, mais de agora, mas já a compilação de onde está a ser passada é da boa de tempo, é essa junção, estás a ver? É essa mensagem, ou seja, a vídeo é pegar mesmo o teu ser e levar para a década de 90, e é nostológico, sentiste naquela época, sentiste naquela fase em que o Kuduro mesmo nasceu, tá vendo? O Kuduro nasceu dessa fase. Não vou dizer que foi a vídeo que tornou o Kuduro como é, não, mas muitos de nós que começamos a ouvir ou a dançar Kuduro, falo muito também das periferias, surge muito dessas temáticas de vídeos, da vídeo que ia se ver uns filmes de luta. Os filmes de luta motivaram muito o Kuduro. Filmes de luta, filmes do Xuca e tudo, mas era nós mesmo que dançávamos com o Kuduro e dávamos as caídas, estás a ver, daquela fase. E então, o Comboio Tavi é um vídeo que eu montei, né, falando muito
não diria muito problema social, mas é discriminação social. Estás a ver? Porque a partir do momento, é o que estamos a dizer, o Kuduro é uma força que não depende da sorte. Então nós estamos a ver de trabalho, nós estamos a ver de morais. Então nós estamos a falar que, quando eu coloquei o comboio, a passar o comboio originalmente, quando surgiu feito para trabalhadores. Sim. O comboio foi feito de trabalhadores, para continuarem com trabalhos de... Estás a ver, né? Então, isso me referi também à música do mais velho na grelha, estás a ver? Nesse sentido de dizer que o comboio está a vir, mas num sentido de que nós, kuduristas, somos trabalhadores. Boa. Nós também somos trabalhadores. Então, há detalhes aí que eu coloquei, por exemplo, como uma cicatriz. Eu prezei muito pela sonoridade, depois se calhar a montar os áudios. Então, há momentos em que tu ouves uma sirene a passar e temos um perfil do kudurista nesse caso, mas tu ouves a sirene, eu não diria que aquilo seria só a sirene para a polícia, da polícia. A sirene significa a sociedade para com o kudurista. Nice. Vê, deixa eu cortar o teu discurso. É assim, tem algo aqui, bem, coisas similares. Tu tem o comboio, tem a sirene. Automaticamente, para quem entende um pouquinho do Kuduro, sabe que os polícias também são denominados comboio. No período, naquela fase dos lambas, tá a ver? O polícia é o comboio. E literalmente também temos aí o comboio na linha. Ou seja, é uma coisa que você trouxe algo muito, mas muito interessante para olhar de quem tem a mínima noção do desenvolver do estilo Kuduro. Até agora estou já com água na boca de querer falar o que eu penso sobre a arte. Já estou assim, porque tem um filme, não sei se vocês conseguem ver aí, o Kickbox, acho que é o tema do filme. Kickboxer. Onde o Van Damme dança e por consequência da sua dança nasce o nome Kuduro. É por consequência da dança do Van Damme. O Tony Amado já referiu isso em várias entrevistas e temos documentários também sobre isso. E também temos essa expressão na arte que o comboio está a vir. Ou seja, é muita informação, é muita coisa nostálgica. Por isso, quando eu consegui perceber a arte, só parabenizei o artista. Tem uma frase aí escrita assim: enquanto o Kuduro pulsar nas nossas veias, o comboio ainda está a vir. Enquanto se falar de Kuduro, o comboio vai continuar a passar. Hoje em dia o comboio, música do Na Grelha mesmo, né? Mas hoje em dia é dada como um dos hinos, um dos pilares que relevou muito o Kuduro. Atualmente acho que o Kuduro moderno, agora o pilar principal é o comboio. O comboio sim, o comboio é uma das músicas. Só o instrumental, para tu teres noção, penso que o comboio 2 é um instrumental intemporal. Quando estás num boda, toque o asa assim, do DJ mesmo já, é só meter o beat do comboio, acabou. Então, mas eu queria aqui perceber, o tema comboio está a vir, assim, nos lembra muito os lambas. Não foi especificamente, não te lembraste especificamente dos lambas para começar a construir a tua no entanto, esta arte, sim, esta arte toda, não foi, ou seja, os lambas não foi a ideia inicial, tipo, os lambas, comboio, não foi a ideia inicial para a criação. Nem o comboio foi inicial. É assim, eu estava num dia, quando fui convidado para fazer as cenas, nós começamos a produzir praticamente um mês antes. Quase a maioria do pessoal começou a trabalhar um mês antes da exposição. E pronto, como as coisas estavam acima do tempo, a pessoa vai se matutinando o que é que pode fazer. Eu pessoalmente fui buscar vídeos, documentários, Tony Amado, esse pessoal, mesmo o pessoal contemporâneo, fui vendo o que é que eu posso fazer, E um dia desse eu saí, vou filmar. Hoje eu vou filmar. Também não sabia o que eu ia filmar. Peguei na minha câmera, tripé, estou a bazar a filmar. E liguei numa brada, não sei se vocês ouviram falar, sacerdote, né? Acho que também deu muito pelo Kuduro, lá no sítio, como é que é o nome do sítio dele? Na Disco Duro, yeah. Então, fui para a banda dele, como é no Sambila, eu sei que no Sambila tem muitos putos que bailam Kuduro e todas as cenas mais. Eu vou filmar lá uma cena, cheguei lá, dei a dica no tropa, ele arranjou alguém que também vai me acompanhar e fomos procurando o sítio para filmar. E por conveniência passamos ao pé da estação aí no comboio. Ok. E eu tomei a decisão, vou filmar aqui. Chamamos um puto para outro, pagar umas bebidas, bebemos, mochilão, eu também bebi, claro, para nós entrar na mesma dinâmica. E aí
filmamos aí mesmo, fizemos acontecer aí, não foi pelos lá, mas até que os títulos foram atribuídos depois de estar compilado. Nossa. Depois de estar feito é que eu vi título. Aquilo tudo que eu fiz foi pelo sentimento mesmo. Eu olhei um pouquinho para esta arte de conexão e eu vi o que é do pouco das bailas atuais, os toques atuais. Sim. Senti um pouquinho disso, mas não tive assim, um prazer de explorar a coisa como a primeira arte referida aqui. Eu queria falar sobre esta arte. Primeiro, eu sempre digo assim nas minhas cenas, a fotografia não é sobre a pessoa que está lá, é sobre a composição. E aí, se é sobre a composição, para mim aqui nessa composição conexão, tá um gueto, tem bué de vidas para mim dentro daquelas casas, e tá um gajo que está a representar aquele gueto. Estás a ver, né? O conexão é isso. É isso, ok. Estás a ver? Não é sobre ele, exatamente, é sobre nós. Boa. Estás a ver, né? Então, conexão para mim é isso. Mesmo na época em que o Kuduro foi extremamente relevado, ou teve bué de powers a aumentar, muitas dessas pessoas foram jovens, foram desse sentido, dessa figuração. E aí, os toques eram esses aí. Então, não é só sobre o toque. O toque é um complemento do que temos uma vivência atrás do que é a conexão. Então, o gueto tem um grande contributo e uma grande conexão com o Kuduro. Acho que é um bocadinho. Dizem assim, eu já ouvi de um cota. Há poucos dias atrás um cota me disse, isso aqui eu não sei bem, estás a ver? Foi um cota que me disse que o Kuduro em si nasceu daqui da cidade, de alguns sítios que depois foram desenvolvidos lá no gueto, né? Então, pronto. Ao meu tempo, né, eu simplesmente ouvi falar que é do gueto. Mas acabei de aprender com o cota. Sim. Dizem sim que o Kuduro nasceu das discotecas da cidade. Depois foram lá desenvolver. Quando o Kuduro conheceu o gueto, acabou. O Kuduro dominou o gueto e decidiu residir mesmo, só já no gueto. Ficou no gueto. Então é essa conexão que eu coloquei em nome da fotografia. Boa. Nice. Olha, tem muita vida ali. Eu também queria partilhar minha opinião, olhando para o teu parecer. É o seguinte, faz todo sentido quando falas de conexão e neste contexto, porque tem aquela coisa, se acompanha as entrevistas dos kuduristas, eles representam sempre uma determinada localidade. Eu sou do Sambila, estou representando o Sambila. E o projeto é trazer a realidade deles na música para os outros bairros, outros países conhecerem a vivência da sua localidade. E logo aí nasce novamente a conexão, que é o tema da arte, o nome da arte. Ou seja, tem muito a ver, é uma coisa muito relativa quando se fala de conexão, do kuduro, da dança. Tem outro aspecto que é também a forma de cantar. Os do Sambizanga cantam de um jeito que é a conexão deles só, aquela linha deles de criatividade. Do Rangel também tem essa coisa. Mesmo na dança também existe a forma do Domboló, da seta, Domboló do gueto é diferente. Tem também língua. No Sambizanga tem 3 ou 2 línguas. Tipo, tem a linguagem dos turbantes, que é a linguagem Stru, e tem mais umas aí que o nome não vem agora em mente. Ou seja, falando sobre conexão no Kuduro, gueto, é muito relativo, é muita coisa. Eu queria ser complementar, por isso é que eu toquei nesse aspecto. E agora, temos a última arte, que temos um kudurista nos representando. Imagina um kudurista, o Papá Swag, representar o swag. E também deu o nome da arte, que é swag. Eu já tenho aqui, eu olhei para a arte e já vi muita coisa. Qual aquela cena que viralizou num programa televisivo, teve até choques aí, irreverência? Olha, irreverência. Queria ouvir assim da tua parte, eu tenho muito para dizer, como já referi aqui, mas eu queria ouvir da tua parte. Swag. Desde o processo de criação, contato com o artista também. Se calhar te deu barra kudurista, tem essa cena, marca as 15, aparece aí 18. Papá Swag é bem simpático, é mocota, é moí. Na verdade, eu já conheço o Papá Swag há um tempo, já somos brados há um bom tempo. E, na verdade, quando eu liguei, ele recebeu na boa. Não me levou tempo de barra, não chegamos a um convênio assim de dificuldade. Na verdade, ele até quando eu lhe liguei ficou muito interessado pelo convite. E aí, pronto, também expliquei o tema, né? Essa fotografia, na verdade, é sobre representar a moda. Moda do estilo Kuduro, o fashion.
Estás a ver, não é? Tal como eu vejo aqueles canais de Fashion TV e coisas do gênero, então o Kuduro também tem um post, tem um perfil que enquadra em moda como artista. Podia não ser um kudurista, mas eu ia usar um poster do Papá Swag. Para você entender a lógica, estás a ver? É nesse sentido da coisa. Então, para mim, Kuduro é moda também, é fashion, é elite. Nice. Daí é que eu escolhi o Papá Swag para representar esse pensamento. A foto já estava feita na cabeça, é quando eu cheguei, levamos 2 minutos para produzir a foto. Eu só tinha que atravessar a passadeira uma vez, a segunda vez apanhou. Não sei se já ouviu falar, Beatles, sim. Sim. Representando também a elegância, o swag. E eles têm uma foto bem famosa assim também no quê? Essa aqui então, passadeira, né? Ah, é? Sim, tem. A foto deles mais popular é essa. Ah, é? Sim, foi foto de um álbum deles também de sucesso. E representa elegância também, swag. É mesmo swag, tipo, e a postura. E o Kuduro também. E o mais incrível que parece é que o swag do Papá Swag casa. Eu teria o gosto de ver se pesquisa essa foto para te mostrar. Não sei se. Já deu para perceber que não foi também uma coisa que passou na tua mente, associar aquilo aos Beatles? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento. Vais te assustar. Até fiz uma relação de. Acho que aqui, se você vê, tem uma obra que estás. Uma pintura que tem o Ghetto e a City, na mesma pintura. Ok. Eu quis juntar as duas. Nice. Ghetto e a City. Fiz só uma relação, uma coligação, estás a ver? Boa. Poderíamos ficar aqui o mês todo a falar sobre isso, que é uma coisa bem interessante. A arte é só apreciando e conhecer o pensamento dos outros para tu te arrepiares também com a coisa. E vou aqui dizer que foi um enorme prazer lhe ter aqui para uma breve conversa. Referir novamente o nome assim, onde é que podemos nos dirigir para acompanharmos o teu trabalho? Vamos supor. Instagram, Facebook. O nome do perfil? Drauton Máquina. Drauton Máquina. Todos os perfis? Todos os perfis. Tá bom. Assim foi a nossa conversa. Se você gostou, deixa aquele likezinho aí. E o mais importante, partilhe a nossa conversa, a nossa entrevista, para assim também poderes partilhar o conhecimento com os mais próximos. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa.